Irmãos e irmãs aqui presentes na nossa comunidade Nossa Senhora Aparecida e você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Nós estamos no quarto domingo deste tempo pascal. E o quarto domingo sempre é dedicado ao bom pastor, em que nós, como igreja, lemos um pequeno trecho do evangelista São João, que vai se colocar-se como o bom pastor. Coloca Jesus nessa centralidade, o bom pastor. Mas para ser pastor é preciso doar a vida, é preciso dar testemunho. E assim nós ouvimos nas leituras que a igreja nos propõe para esse final de semana. Os Atos dos Apóstolos. Como comunidade de igreja, nós acompanhamos neste tempo pascal o caminhar das primeiras comunidades. Os Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, em que vai falar um pouquinho de como a comunidade viveu a partir da ressurreição. E assim muitos eram perseguidos, eram mortos, mas eram chamados a serem perseverantes. E na passagem de hoje nós ouvimos Paulo e Barnabé, que começa a falar deste Cristo Jesus. Vai falar que ele veio para os judeus, como nós sabemos, porém aqueles que ele veio não receberam, como coloca São João. Preferiram andar nas trevas do que andar na luz. E assim Paulo e Barnabé, como muitos outros, começaram a pregar nas praças públicas para os pagãos, para aquelas pessoas que não tinham tanto conhecimento da fé. Não sabiam nada, mas estavam com o coração aberto. Estavam sedentos de conhecer o que era essa novidade pregada pelos apóstolos. Quem era este? Quem era este que veio a este mundo, mostrou o reino dos céus, falou sobre o reino dos céus, foi perseguido, foi morto, ressuscitou, e agora grandes multidões estavam seguindo, mesmo depois da morte. Grande grupo de pessoas seguiam este Cristo Jesus para saber, para conhecer mais sobre Ele. E assim eles pregavam em praça pública, falando quem era Jesus, e assim, de repente, atraiu grandes multidões. Isso preocupou os judeus, preocupou as pessoas ali da cidade. É preciso fazer alguma coisa. Vamos disseminar, então, a maledicência, entre aspas, a fofoca. Vamos chamar ali um grupo de pessoas e falar contra eles e jogá-las contra esse grupo, para que eles possam ser perseguidos. Aí coloca um grupo de mulheres piedosas, religiosas, os influentes, as pessoas influentes, aquelas pessoas mais influentes da comunidade. Aí nós percebemos, às vezes nós disseminamos fofoca, acabamos com a vida das pessoas. E assim a intenção daquele grupo de judeus era essa: acabar com Paulo e Barnabé e com todos aqueles que estavam falando desse Cristo Jesus, para que ele não pudesse propagar mais essa grande novidade. Aí nós somos convidados a cada dia a nos percebermos como anda na minha relação até com as redes sociais. O que eu divulgo? Será que o que eu divulgo é verdade? Será que o que eu falo do outro é verdade? Será que eu não espalho mentiras que acabam com a vida do outro? Talvez não grandes pessoas de fora, mas talvez ali no meu círculo de família, que às vezes alguma coisa coloca ali no grupo de WhatsApp da família, acaba disseminando grandes brigas e as pessoas acabam se afastando. Às vezes não matamos com armas brancas, com arma de fogo, mas matamos, como diz São Tiago, com a nossa língua, ou melhor, com o dedo, com a mensagem que eu envio, talvez eu possa matar o outro. E naquela época já começou ali a divulgar as mensagens falsas, e assim eles foram perseguidos e saíram, como se diz, sacudiram a poeira e foram embora. Mas foram embora felizes. Foram embora felizes porque estavam sendo perseguidos por divulgar a verdade.
olhando o bom pastor do nosso Evangelho. Essa é a mensagem do bom pastor, que não tem medo de falar a verdade. Como São João coloca, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor é aquele que tem que dar testemunho. Por isso devemos ser bons pastores em nossa casa, como pai de famílias, como religiosos, como bispos, como Papa, como sociedade, como comunidade Nossa Senhora Aparecida. Devemos dar testemunho, sermos bons pastores, levar a mensagem do Evangelho às pessoas que nós vamos encontrar, que nós encontramos diariamente. Levar a mensagem do Evangelho às pessoas que nós ali dialogamos no nosso trabalho, no nosso local de estudos, em nossa família de modo especial. E assim nós vamos vendo que o bom pastor é aquele que se doa. É aquele que tem que dar testemunho do que está falando. Não apenas falar. Palavras passam, mas o testemunho deve arrastar multidões. E era o testemunho de Jesus que arrasta multidões até hoje. Era o testemunho de Paulo e Barnabé que arrastava multidões. E assim nós fomos convidados a fazer parte dessa grande multidão, como nós ouvimos na nossa segunda leitura do Apocalipse. Aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Não tenham medo de se entregar, de se doar. Então, que através dessa mensagem do nosso Evangelho, das nossas leituras deste domingo, que possamos deixar que o bom pastor possa nos guiar. E que possamos estar em oração para o nosso pastor, o Sumo Pontífice, o Papa Leão XIV. Esperamos com ânsia, depois da morte de Francisco, quem seria o Papa. Grandes especulações. Seria dessa forma, daquele outro. Veio o pastor que nós rezamos. Então que possamos, através de nossa oração, pedir a Deus que Ele possa guiar bem o rebanho a Ele confiado. E para concluirmos, é o final de semana das mães. As mães que se doam,